Olá, meus amados, que a graça e a mais doce paz de Jesus Cristo seja com todos nós. Amém? Mais uma vez estou aqui para compartilharmos algo da parte de Deus e que sirva de enlevo espiritual para os nossos corações. Amém? A mensagem de hoje é sugestão de um anjo do Senhor que carinhosamente pediu e sugeriu o título e a mensagem. A mensagem é O Vale dos Ossos Secos. Amém? Vamos ler, está no livro de Ezequiel, no capítulo 37. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Então eu profetizava. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um ruído de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor.
Amém, amados? Que coisa tremenda, né? Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, que se importa com o seu povo, que se importa com os seus pequeninos. Vamos orar ao Senhor, amados? Papai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu venho, Senhor Jesus, te pedir que o Senhor usa-me nas tuas mãos, Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê humildade para receber do teu Espírito aquilo que for da tua santíssima vontade que seja falado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que seja uma bênção para mim e para todos os que ouvir, Senhor. Que as tuas bênçãos que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Amados, aqui o profeta Ezequiel está dizendo que a mão do Senhor o levou, né? A mão do Senhor o levou no meio de um vale de ossos sequíssimos, que na verdade o Senhor queria falar com o seu povo, né? Com o seu povo de Israel, que estavam desanimados e dizendo que os seus ossos haviam se secados, que eles estavam praticamente mortos. E aí nos deparamos nessa visão, o Senhor mostrando o seu poder vivificador, o seu poder ressuscitador. Olha que coisa gloriosa. Porque na verdade, amados, quando o Senhor quer tratar conosco, Ele, às vezes, permite que nós ficamos num vale, atravessamos tristezas, empecilhos, lutas que parecem estar além daquilo que nós podemos imaginar, a nossa imaginação de intelecto humano para resolver certos problemas. Mas o Senhor às vezes permite que nós passamos as dificuldades para conhecermos o tamanho da bondade, da misericórdia dele. Amém, amados? Então, o Senhor não permite que nós passamos por dificuldades, por problemas, porque Ele está sendo mal conosco, mas Ele quer tratar conosco. Porque para o Senhor, o grande é aquele que se torna pequeno, entendeu? Para o Senhor, não é aquele que sobe que se torna grande, é aquele que desce, entendeu? Então, quando o Senhor disser que Ele vai abrir uma grande porta, com certeza nós vamos nos deparar com portas fechadas, para que nós oramos, nos submetamos ao Senhor, para que Ele nos dê a paz dele, nos dê a vitória dele, para que nós saibamos que Ele é Deus, que Ele é grande. Nós somos pequeninos e a cada dia nós devemos nos inclinar sobre o senhorio dele, sobre a santidade dele, sobre a majestade dele, para sabermos quem ele é de verdade. Aqui o Senhor está mandando um recado para o povo de Israel, dizendo: vocês são ossos sequíssimos, mas aqui está aquele que coloca tendões, que coloca carne, que coloca a pele e que te põe de pé, te dá o sopro de vida e te põe de pé para que você viva fisicamente e espiritualmente. E aqui no último versículo, o Espírito está com letra maiúscula. Ele diz: porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra,
Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Que coisa tremenda, amados, né? Que coisa tremenda. Então, Deus permite as dificuldades para que as promessas dele se cumpram nas nossas vidas, para que as promessas se materializem. É necessário as dificuldades. Como eu vou conhecer um Deus que exalta se eu não for humilhado? Como eu vou conhecer o Deus que cura se eu nunca ficar doente? Como eu vou conhecer o Deus que supre as necessidades se eu não padecer necessidades? Né, amados? Coisa séria, né? Então, aquele povo, o povo de Israel, quando Moisés tirou eles do Egito, como saberíamos que Deus abriria o Mar Vermelho se o Mar Vermelho não tivesse lá? Aquele baita empecilho não tinha para onde correr. Era o Mar Vermelho à frente, Faraó atrás e rochas de todos os lados, né? Aí o Senhor abre o mar como em terra seca para que eles passem. Como saberíamos que o Senhor pode abrir o mar se não houvesse tido um tamanho empecilho, né? Com o Mar Vermelho à frente dos nossos irmãos do passado, né? Como saberíamos que o Senhor ressuscita mortos se nós nunca tivéssemos sabido que o Lázaro morreu? Ele era amigo de Jesus e morreu, né? Aí Jesus volta lá e ressuscita o Lázaro, né? Como saberíamos que o Senhor perdoa pecados se nenhum de nós fôssemos os mais miseráveis pecadores, né? Como saberíamos, amados? Nunca saberíamos, né? Como saberíamos se o Senhor combate veneno de cobra, se aquela víbora mortífera não tivesse picado o nosso irmão Paulo quando ele naufragou, né? E ele estava à beira da fogueira se aquecendo e a víbora mortífera o picou e as pessoas disseram: "Ah, esse aí deve ter pecado, esse aí deve estar amaldiçoado e agora ele vai morrer", né? Mas não, Paulo sacudiu ela na fogueira, porque Jesus Cristo era com o nosso irmão Paulo. E Jesus Cristo pode todas as coisas, né? Ele pode nos livrar do veneno da víbora, ele pode abrir o mar, ele pode ressuscitar mortos, ele pode ressuscitar sonhos. Eu nem gosto muito, amados, de falar sobre sonhos, porque sonho, muitas das vezes, as pessoas dizem: "Ah, eu tenho um sonho assim assado", e aí às vezes no fim não era nem sonho, aquilo era um pesadelo, né? Eu gosto de falar sobre planos, né? Às vezes eu tenho certos planos, né? E eu peço para o Senhor: Senhor, se os meus planos coincidirem com a tua vontade, se a minha vontade coincidir com a tua, então que seja feito, Senhor, a tua vontade na minha vida, que assim vai ser melhor, né? Porque muitas das vezes aquilo que para nós é uma maravilha, não é. E o Senhor sabe o que é bom para nós e o que não é, né? Quando temos uma criança que nós, todos nós, né, temos experiência com crianças, uns com os filhos, outros com os netos, outros com os sobrinhos, né? E as crianças, se for por elas mesmas, elas comem doce o tempo inteiro. Algumas delas odeiam escovar os dentes, né?
gostam muito de sorvete, de repente na hora errada. Então, se fizermos todos os gostos daquela criança, provavelmente ela vai ter os dentes estragados, né? Vai ficar com vermes, vai comer as coisas que não são boas para a saúde. Então, nós devemos é, balancear a dieta da criança. Claro que vamos dar os agrados, as guloseimas que elas gostam, mas devemos balancear para cuidar da saúde delas, né? Da saúde dos seus dentes, da saúde do seu corpo físico. Devemos também proporcionar um ambiente bom, cheio de bons exemplos para a higiene mental daquela criança. Então, assim é conosco. O Senhor nem sempre faz todas as nossas vontades para balancear a nossa vida, para balancear a nossa vida espiritual, para que nós possamos depender dEle, porque Ele é o nosso papai maravilhoso, né? Ele está sempre de mãos dadas conosco e nos ensina e nos leva às águas tranquilas. Muitas das vezes a gente pensa que estamos provados que aquele vale é para nos punir e não, é para que cresçamos na graça, no conhecimento, que sejamos humildes, né? Aprendemos com o bambu. O bambu é uma planta maravilhosa. Se você plantar um bambu e você tiver pressa, você não vai conseguir esperar, porque o bambu dura a base de 5 anos para ele começar a crescer para cima. Primeiro ele cresce para baixo e para baixo e para baixo, e a hora que as raízes dele está bem estabilizada no solo, de preferência, ele quer atingir até perto do lençol freático, se for possível. Mas depois aí ele começa a crescer para cima, aparentemente um frágil brotinho, mas para quem não sabe, o emaranhado de raízes que ele já tem para baixo. E aí, quando ele cresce e se torna uma moita maravilhosa, e quando vem as tempestades, fazem aquele barulhão, um batendo no outro, ai, aquele vento, e as outras árvores às vezes viram de raízes para cima, porque não aguentam com o vento. Mas o bambu, jamais você vê uma moita de bambu com as raízes para cima. Depois que passou toda a tempestade, ele estará lá, verde, exuberante, maravilhoso, porque ele teve a paciência de crescer primeiro para baixo. Assim é a nossa vida, amados. Nós temos um Deus maravilhoso que trata com nós nos vales, que nos levanta quando estamos como esses ossos sequíssimos, mas nós precisamos ter a humildade de aprender com Ele. E Jesus disse para nós aprendermos com Ele, porque Ele é manso e humilde de coração. Olha que coisa gloriosa, amados. Manso e humilde de coração, o Filho de Deus. E Deus tem prazer quando nós, com os nossos problemas, com as nossas aflições, nós esperamos nele, nós colocamos nas mãos poderosas dele e descansamos nele e dissemos para o Senhor: Senhor, eu não aguento, olha, as minhas mãos são tão pequenas, eu vou deixar nas suas, que são grandes. Em Isaías, no capítulo 56, no verso 1, diz assim: Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito
e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha que coisa gloriosa, amados, né? Nós sabemos que somos frágeis e que a maioria das vezes estamos com os corações contritos e abatidos, mas o melhor de tudo é que sabemos que temos um Deus que, apesar de habitar no alto e santo lugar, ele habita com aqueles que têm o coração contrito, né? E aqueles que estão abatidos. Quando você está abatido, então o Senhor está com você, te tentando levantar. Mas para isso, precisamos eliminar da nossa vida toda a soberba, né? Deixa que eu me viro, deixa que eu faço, eu sei, eu tenho experiência. Essas pessoas, elas vão naturalmente quebrarem a cara, porque o Senhor não habita com esse tipo de gente. Lá em Provérbios diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Que coisa horrível, né, amados? Mas a humildade precede a honra. Oh, que coisa gloriosa, né, amados? Então, o Senhor nos ensinou que Ele tem o poder vivificador. Aqui em Isaías está dizendo em vivificar, né? Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar os corações dos contritos. Olha que coisa linda, né, amados? Que coisa gloriosa. Então, o que aprendemos com esta mensagem? Que o Senhor leva Ezequiel lá para ver os ossos, para profetizar sobre os ossos e para ensinar para ele que o povo dele estavam como aqueles ossos, mas que eles tinham um Deus maravilhoso, que ressuscita mortos, que vivifica e que põe de pé em qualquer situação que um filho de Deus possa estar. Ali estará o Senhor, que vivifica os mortos, que chama as coisas que não são como se já fossem, para nos trazer de novo à existência aos pés do Senhor. E nós, com humildade, devemos entregar tudo nas mãos do Senhor, que cuida de nós, que tem o poder ressuscitador, que tem o poder vivificador e que Ele fique à vontade na nossa vida, né? Que nós somos frágeis, mas Ele é forte, Ele é invencível. E para fechar com chave de ouro, amado, eu quero deixar para você uma palavra que eu sempre gostei muito, não é? Não é da palavra de Deus, não, é daquele filme, né? Do plantador de batatas. Então ele diz naquele filme lá assim, ó, a condição para um milagre é a dificuldade, e para um grande milagre é a impossibilidade. Então, amados, se na tua vida, se na minha vida nós temos algo que está impossível, né? E está dificultoso, então tudo conspira para que o Senhor entre e opera um grande milagre. Porque todas as vezes que um filho de Deus esteve ou está em apuro, ali o Senhor está para socorrer. Todas as vezes que os nossos irmãos do passado estava com uma grande dificuldade, o Senhor operou um grande milagre, né? E hoje não é diferente, porque o nosso Deus não muda, Ele é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Amém, amados? Espero que Deus tenha falado no teu coração, tá? Então, guarda essa palavra, tá? Que o Senhor, Ele é o Deus que fala com ossos, Ele é o Deus que fala ao mar, Ele é o Deus que fala a montanhas, Ele é o Deus que destrói veneno de víboras,
Ele faz o que Ele quiser e Ele pode todas as coisas. E se você está com a impossibilidade, a condição para um milagre é a dificuldade. E para um grande milagre é a impossibilidade. Deixe essa palavra no teu coração, que Deus te abençoe. Espero que o Senhor tenha falado contigo, tá? E se Jesus não voltar, qualquer dia desse estaremos aqui de novo, falando desse amor glorioso, da magnitude do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um mega beijo com paz no teu coração, da missionária Jess. A paz, meus amados.